Glória a Deus aí. Só quem está alegre dá aleluia. Meu Deus do céu, se o povo for alegre. Não tem como ficar triste na presença do Senhor, amado. Porque é real a presença do Espírito Santo neste lugar. E é debaixo dessa graça que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E eu peço que você coloque sobre os teus pés. Você que pode, coloque sobre os teus pés. Você que não está com criança, você que está com criança, pode permanecer no seu lugar. Mas esteja atento aí à leitura que vamos fazer na carta do escritor aos Hebreus. Louvado seja o nome do Rei. Glória. Bom é exaltar o nome do Senhor, amados. Bom é louvar a Ele, sentir a presença dEle, ouvir Ele. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Você que vê o seu irmão procurando, auxilie ele aí. Louvado seja o nome do Senhor. Auxilie a sua irmã. Glória a Deus. Ajude a procurar, para que possamos todos juntos aleluia. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6 é que a gente vai ler. Hebreus 11, 1ª, 2ª Timóteo, Hebreus. Quantos encontraram, digam amém. Esteja bem atento. Está dizendo assim a palavra do Senhor. Ou melhor, versículo 7, a partir do versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor, e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um esse foi amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Somente até aí, amados. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo que seja Ele, não eu, a falar no teu coração. Amantíssimo Deus, soberano Senhor e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor para clamar a Ti pela misericórdia, e que o Senhor venha falar, meu Deus, nos nossos corações. Meu Deus, desde já joga por terra todo ladrão de mensagem e venha fazer com que nós venhamos receber 100% daquilo que o Senhor tem preparado para nós receber hoje. Venha nos fazer sair daqui hoje mais edificados, mais consolados, mais exortados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Bendito seja Deus. Amados, nós estamos aqui diante deste texto, e quando nós paramos para ler este texto aqui,
essa carta, a qual o autor dela não é reconhecido, não se sabe a quem escreveu, quem foi o escritor desta carta aos Hebreus, mas quando lemos, ou ao menos quando leio, e aqui quando hoje meditei, neste texto que você leu comigo aqui, este texto a qual nós compartilhamos da leitura, amados, este texto aqui, ele se trata, e ele é classificado pelos personagens existentes neste texto. Eles são chamados e reconhecidos como os heróis da fé, como os heróis da fé. E quando lendo este texto aqui, e todos reconhecem estes homens aqui escritos, quando você leu comigo, Noé, Abraão, Sara, essas pessoas, esses personagens bíblicos aqui, são chamados de heróis da fé. E debaixo desta palavra, eu quero, pela graça do Espírito, pregar aqui hoje. Eu quero falar sobre herói, amado. Eu quero falar sobre herói. Porque o ser humano, ele desde a pouca idade, ele sempre busca, sempre deseja conhecer alguém. Todo ser humano, desde a pouca idade, ele busca se espelhar em alguém. Ele quer ver, conhecer, se espelhar em alguém que ele perceba e veja que se constitui ao menos mais forte fisicamente que ele, que tem algumas aptidões mais aguçadas que ele. Todo ser humano, toda criança, desde a pouca idade, ela se espelha e quer se espelhar em alguém que seja mais bem dotado em diversas áreas do que ela, porque o ser humano, ele é por natureza se sentir seguro quando ele observa alguém, quando ele passa e pode, pensando ele, confiar neste alguém, ele se sente mais seguro, ele se sente mais confortável, quando ele conhece, quando ele enxerga e vê alguém que é dotado de habilidades mais apuradas que ele se sente seguro ao acompanhar este alguém, ao ver esta pessoa. Ora, é ciência, a psicologia que ensina e diz que até a criança, até os seus 12 anos de idade, ela se espelha no seu pai. A criança, até os seus 12 anos de idade, ela olha para o seu pai e tem-no como um grande herói. Toda criança olha para ele e imagina ele como o He-Man. Toda criança olha para ele e imagina ele como aquele cara que ele pode confiar em qualquer minuto, em qualquer circunstância. Ele olha para aquele homem e ele vê nele alguém mais forte que ele, alguém a quem ele pode contar nas horas mais difíceis, alguém que pode segurar na mão dele, ser com ele e resolver todos os problemas difíceis que ele enfrentar. A ciência diz, até 12 anos de idade, ela espelha, e aqui eu abro um parênteses aqui nesta mensagem, para dizer para os pais aqui presentes, a importância e a responsabilidade que está sobre os seus ombros, pai, sobre os seus ombros, mãe, em que o seu filho tem se inspirado, que tipo de exemplo você tem dado ao seu filho dentro da tua casa, dentro do teu lar? Você, mãe, será que ele pode olhar para você e copiar tudo quanto você faz, pratica e até mesmo fala? Enfim, a criança copia, a criança observa, e a criança, ela tem então seu pai como herói. E quem não gosta que ser humano desprovido de conhecimento do Senhor, ele não tem e não quer ter alguém a que ele possa se apoiar, alguém a que ele possa confiar, alguém a que ele possa contar em todas as horas. Aí eu fui buscar e saber qual é a definição da palavra herói. Ela pode se definir de várias formas, como homem extraordinário, pelas suas obras, proezas, pelas suas proezas de guerras, pelo seu valor ou magnanimidade,
protagonista de uma obra literária ou de um filme. Herói, então, é aquele a quem todos podem olhar e vê-lo como um protagonista de um filme, alguém que tem superpoderes, alguém protagonista de uma grande história que chama-lhe atenção e faz e desperta no leitor um desejo, uma vontade de poder se apoiar neste herói. Esta é uma das definições que podemos encontrar na palavra herói. E no texto a qual aqui nós lemos, amados, não é diferente. O ser humano se apoia e quer encontrar alguém para poder explicar as suas questões mais insolúveis. É só estudar e observar a mitologia grega, por exemplo. O homem desprovido de conhecimento da palavra de Deus não sabia de onde veio e para onde vai, não sabia como se tinha constituído as terras ou a terra, não sabia como se formaram os astros no céu. Então surge esta mitologia, como a mesma palavra diz, mito, mentira. Mas o homem começou então a criar esses mitos, essas histórias, para poder explicar aquilo que ele não consegue entender. Aí ele cria um Deus para o sol, ele cria um Deus para a lua, ele cria um Deus para cada astro que há no céu. Ele cria várias histórias, homem metade cavalo, metade homem, e inventa e cria várias histórias para quê? Para se apoiar, para dar uma resposta às suas incertezas, para responder às suas questões mais insolúveis. O homem desde sempre buscou responder às suas questões, e quando não consegue respondê-la, por não conhecer a palavra de Deus, ele começa a criar por si mesmo histórias, respostas, para que possa saciar as suas questões. E aí, muitas aberrações surgem no decorrer da história humana, muitas histórias, muitas heresias, e até hoje a ciência, ela quer saber, porque o homem, amado, é movido por resposta, por perguntas. Até hoje ela quer saber quem é que nasceu primeiro. Foi o ovo ou foi a galinha? Tem a propaganda que diz que o mundo é movido pelas questões, e o mundo desprovido de Deus, ele vive em decisões, em questionamentos que tais conflitos para a sua alma, para a sua mente. E aí o homem quer olhar e quer enxergar alguém que ele possa confiar. Aí surgiram o Hércules, por exemplo, filho de um Deus com D minúsculo, filho de Zeus, com uma mulher humana, cria então um personagem, e este camarada aí é um herói. Esse camarada aí é um cara que pode resolver os problemas daquele que chamar por ele. No decorrer das histórias, quantos heróis não surgiram? Super-Homem, hein? Mulher Maravilha, Lanterna Verde. E aqui abro mais um parênteses para dizer que Hollywood já colocou Lanterna Verde como um homossexual, para poder induzir o teu filho a assistir e espelhar neste herói e desejar fazê-lo tudo quanto ele faz. Até Lanterna Verde agora é gay, amado. O homem então, desde a história, está buscando, amados, criar alguém, confiar em alguém, para poder se apoiar, para poder sentir tranquilidade, para poder sentir firmeza e viver a sua vida sem muitos problemas. Aí nós vemos isso até na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós vemos, e a palavra herói, ela aparece 3 vezes no Velho Testamento, ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. E em 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas, nós vemos aqui histórias tremendas. No livro de 1 Crônicas, capítulo 8, lá no versículo 40, lá você vai encontrar a Bíblia dizendo que os filhos de Ulão eram heróis. Os filhos de Ulão eram heróis. Isso no capítulo 8, nós vemos em 1 Crônicas, capítulo 11, e lá nós vamos encontrar aqui belas histórias. Vamos encontrar aqui coisas grandiosas, como por exemplo, quando Davi, ele foi ungido rei,
ao ser ungido rei em Hebrom, Davi, ele quis então conquistar a cidade chamada Jebus, que é Jerusalém, porque lá habitavam os jebuseus, e ela se chamava Jebus, esta cidade de Jerusalém. Davi queria conquistá-la, Davi queria entrar lá e tomá-la para si. E o rei Davi, ele disse, lançou então um desafio, por que não dizer um desafio? Se você quiser até acompanhar, 1 Crônicas capítulo 11, ele lança então um desafio, e disse Davi, qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Davi então lançou um desafio, olha, eu quero dominar e conquistar a cidade de Jebus, e há de ser que aquele que subir primeiro será constituído chefe. Foi lá, Joabe agrupou os seus homens e conquistou a cidade, e agora Joabe, ele passa a ser um dos heróis de Davi, ele passa a ser um dos valentes de Davi. Amados, Davi tinha no seu grupo, no seu séquito, nos seus seguidores, no seu exército, muitos heróis. Tinha muitos homens valentes, tanto é que eram chamados de os valentes de Davi. E estes heróis, amados, eram tão devotos à sua liderança, eram tão obedientes à sua liderança, que estes valentes de Davi protagonizaram grandes histórias no Antigo Testamento. Há um deles no versículo 11, que está escrito, e estes foram o número dos heróis que Davi tinha. Aí diz o nome deles, Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Um herói chamado Jazobeão, com uma só lança e de uma só vez, derrubou 300 do exército inimigo. Quem não poderia, amados, enxergar o Jazobeão, que nome, né? Quem não poderia encontrar e ver ele como um grande herói de Davi? A Bíblia chama ele de herói. Quem não poderia ver este homem como um grande homem, que com uma lança e de uma só vez derrubou 300 homens? Que homem heróico, que ato heróico. No mesmo capítulo 11, nós vamos ver que Davi, certa feita, ele sentiu sede, e ele sentiu vontade, lá no versículo 17, sentiu vontade, Davi, de beber das águas do poço que estava lá em Belém. Está escrito, e desejou Davi e disse, quem me dera a beber da água do poço de Belém? Davi sentiu vontade de beber água, até aí tudo bem. Só que ele queria e sentiu o desejo de beber a água que estava lá no poço de Belém. Até aí está tudo bem. Tudo bem? Se lá em Belém não estivesse acampado o exército inimigo. Lá em Belém estava acampado o exército dos filisteus, inimigo do exército do povo de Deus. E Davi desejou beber água de lá. Mas Davi não mandou ninguém lá buscar água. Só que 3 valentes dele, 3 heróis que acompanhavam Davi, resolveram então saciar o desejo do seu líder, do seu chefe Davi. Desceram até Belém, passaram como espião disfarçado por entre o exército inimigo, 3 homens apenas. Tiveram que atravessar o exército inimigo desapercebido, para poder conseguir pegar água, somente pegar um copo d'água para o seu líder. Estes homens, eles foram, atravessaram o exército inimigo, colocaram as suas vidas em risco, para saciar a sede e a vontade, o desejo do seu líder. Chegaram ao exército inimigo, tomaram da água do poço de Belém, voltaram, arriscaram, depois de ter arriscado as suas próprias vidas, entregaram a Davi. Sabe o que Davi fez? Jogou água na terra. Jogou a água na terra. Davi, ele pega e disse, nunca, meu Deus, permita que eu faça tal coisa. Beberia eu o sangue daqueles varões,
Com as suas vidas, pois, com o perigo das suas vidas as trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram os 3 valentes. Os homens arriscaram as suas vidas, 3 heróis, para trazer água para Davi. Davi agora, depois que viu que aqueles heróis arriscaram as suas vidas para poder trazer água para ele, Davi disse: de maneira nenhuma beberei desta água. Beberia eu do sangue daqueles que arriscaram por mim as suas vidas para trazer água para mim? Davi despejou aquela água em terra como sacrifício a Deus. E Davi, com esta atitude, ele está dizendo: olha, toda a devoção, todo o sacrifício que vocês tiverem atravessar o exército inimigo em trazer água para mim, não tem que ser para mim, tem que ser para o Senhor. Ele entrega aquela água para o chão, sacrificando ao Senhor aquela água, e dizendo que toda a confiança, que toda a devoção, que todo o desejo de obedecer tem que ser ao Deus Todo-Poderoso. Amados valentes, amados heróis, no texto que lemos na carta do escritor aos Hebreus, nós lemos e vimos lá que a Bíblia nos mostrou e nos disse sobre Noé. Quem, amados, não poderia enxergar Noé como um grande herói? Quem não poderia e desejaria se espelhar em Noé? Afinal, Noé foi chamado para construir aquela grande arca e passou 120 anos sem desistir, construindo-a. Ele, quando todos falaram para ele para parar e desistir, que ele era louco de fazer aquilo, ele dizia que ia chover, mas ele permaneceu firme na palavra que Deus tinha dito para construir e fazer aquela obra, porque coisa grandiosa tinha Deus para fazer. Noé perseverou, amado. Ei, amado, quem aqui não pode enxergar Noé como um grande herói? Quem aqui não pode ver ele como um grande homem de Deus? Perseverou em construir a arca, e através dele, através da sua linhagem, Deus deu continuidade à raça humana, porque o dilúvio veio e matou a todos. Sobra Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Quem não pode ver Noé como um grande herói? Quem não pode enxergar Noé como um grande valente de Deus? Mas é este mesmo Noé, que bastou somente as águas do dilúvio se abaixarem, bastou somente a arca se atracar em terra, e ele desceu, e quando ele desce, ele planta uma vinha, e quando ele planta uma vinha, ele então explora as uvas, ele então produz, louvado seja o nome do Senhor, o vinho, ele se embebeda com bebida quente, e agora bêbado, ele tira toda a sua roupa, e agora ele está nu, e agora um dos seus filhos, por nome Cão, ele vai até seu pai e enxerga a nudez do seu pai, aí ele zomba do seu pai, ri do seu pai, e chama os outros 2 irmãos para poder zombar do seu pai junto com ele. Agora, através de uma atitude errada de um grande herói, ei amado, o herói errou, o grande herói Noé cometeu um erro, plantou uma vinha, não é o problema, mas produziu vinho e embebedou-se daquela vinha, e através daquela situação, pelo teu filho ter dado risada, zombado da sua situação, ele amaldiçoou a descendência do seu filho Cão. Veja que este herói, ele falhou. Veja que este herói, Noé, ele falhou. Mas também aqui, a Bíblia chama ele de herói. Eles são chamados como heróis da fé. Abraão. Quem aqui, amados, não poderia enxergar o nosso irmão, o grande patriarca Abraão, como um grande herói? Abraão, ele foi chamado por Deus para sair da terra onde ele estava, no meio da sua parentela, onde ele estava confortavelmente acomodado, em segurança com a sua família. Deus chama Abraão e fala para Abraão sair da sua terra e ir para uma terra a qual ele não conhece, a qual ele nunca viu. Abraão obedece. Abraão ouve a voz do Senhor. Ele sai do meio da sua parentela e ele vai para uma terra a qual não conhece, a qual Deus mandou que ele fosse. Você faria isso, amado? Você, ao ouvir a voz do Senhor dizendo: ei, deixe a sua casa, deixe a sua família, deixe a sua parentela, e vá para uma terra a qual eu vou lhe dirigir, uma terra a qual você não conhece.
Quem ouvindo uma voz mandando você sair da comodidade, da segurança do seu lar, para ir para uma terra a qual você não conhece? Talvez alguém ia repreender, né? Meu Deus, não é Deus não. Eu deixar minha casa, meu emprego, para ir para um lugar que eu não conheço. Mas Abraão foi herói. Abraão, ele confiou na palavra do Senhor e deixou a sua parentela e foi para uma terra a qual Deus mandou que fosse. Ato heróico, ato de se espelhar e de se maravilhar. Mas este mesmo Abraão, herói, ao chegar na terra do Egito, ele se acovarda. Ele diz para sua mulher Sara, olha, e na época ainda era Sarai, diz para ela, olha, pode ser que o rei vai olhar para você e vai ver você uma mulher muito bela, muito bonita, pode ser que venha querer me matar para ficar com você. Diga que você é minha irmã. Quando te perguntar, Sarai, diga que você é minha irmã, para que porventura ele não venha me prejudicar para ficar com você. É bem verdade que meia irmã dele, ela era, mas não deixe de ser um ato de covardia deste herói. Qual dos homens aqui presente iria colocar a sua esposa em uma situação de perigo, onde alguém poderia abusar dela, poderia dominar ela, poderia tê-la? Abraão colocou sua esposa nesta situação, porque temeu que o homem, o rei do Egito, pudesse prejudicá-lo, para tentar ficar com a sua esposa. Então mandou que ela dissesse, ei, diga que é minha irmã. Novamente Abraão, quando ele vai diante do rei Abimeleque, na terra de Gerar, agora já com o nome Abraão, e Sarai chamando Sara, mais uma vez ele se acovarda e disse quando entrou naquela terra, ei, quando perguntava a você, minha esposa, o que você é minha, diga que você é minha irmã. Abraão ali estava querendo ser irmão da mulher bonita. Ei, amado, quem na escola não queria ter uma irmã bonita? Porque os coleguinhas, né? Na escola, fica aquelas brincadeiras de mau gosto, e fica dizendo, né? A sua irmã é bonita? É ou não é verdade? Lá no colégio fica aquelas brincadeiras aí, como é que é a sua irmã? E alguns têm até algum benefício com isso. Ganha uma bala do pretendente, né? Ganha um companheiro, um amigo, para andar dentro do colégio. Quem talvez não pensou em se beneficiar por ter uma irmã formosa, e assim foi Abraão. Porque por ter e dizer que era irmão de sua esposa, o rei deixou que ele cultivasse a terra, habitasse lá, morasse lá, teve benefícios ao dizer, ao mentir, que a sua esposa era a sua irmã. Mas amados, Abraão, um homem chamado e visto como herói, ele se acovardou, ele falhou. E ainda para fechar este texto que lemos, tem a sua esposa, ela é tida como uma heroína, heróis da fé, este texto. Todos que estão descritos nele são reconhecidos assim. Sara é mulher, esposa de Abraão, e ela é conhecida como uma heroína da fé, tida como uma heroína da fé. Mas esta heroína da fé, quando o anjo de Deus foi até a sua casa e disse que ela, na sua idade avançada, quase 90 anos de idade, ela teria e daria à luz a um filho. Quando o anjo disse para ela que isso aconteceria, esta mulher que é chamada e conhecida como uma heroína, ela zomba da palavra de Deus. Ela não acredita que teria filho na velhice, não acredita que teria filho naquela idade avançada. Amados, eu não sei o que o Espírito Santo já está trazendo no coração de cada um, mas eu já quero lhe dizer que todos os heróis que você confia, todos os heróis que talvez um dia você confiou, quer o que hoje não mais, mas todos aqueles que você deposita, todos aqueles homens na Bíblia que alguém poderia depositar a sua fé, que alguém poderia depositar a sua confiança para poder ter a sua segurança resguardada, todos estes homens, todos estes heróis, eles foram sim heróis, mas todos eles falharam. Todos eles cometeram falhas, todos eles cometeram erros. O que dizer de Moisés, amado?
O povo estava lá embaixo no monte. Moisés subiu para o monte Sinai, para lá Deus entregar a ele a lei, os 10 mandamentos. E já fazia 40 dias que Moisés estava lá em cima do monte. E lá embaixo o povo estava esperando e cansou de esperar. Pensava que o herói Moisés havia morrido. Construiu para si um Deus. Olha aí mais um exemplo. O povo está sempre querendo ter alguém que aparentemente seja mais forte, mais alto, mais robusto que ele, para poder depositar sua confiança. O herói Moisés subiu para o alto do monte. O povo não pensou 2 vezes em criar para si um grande bezerro de ouro, para que pudesse olhar para aquele bezerro e dizer: este bezerro é meu herói, este bezerro nos tirou da terra do Egito, este bezerro vai nos tirar do deserto. O povo quer depositar a sua fé, a sua confiança em qualquer coisa que agrade os teus olhos, que lhe transmita segurança. Moisés sobe para o alto do monte e Deus diz para ele, em resumo da história, Deus diz para ele: Moisés, desce lá, porque o teu povo está adorando a outro Deus. Moisés desce e encontra aquele povo adorando o bezerro. E aí Deus faz uma grande obra, os levitas vêm à frente, não adoraram aquele bezerro. E depois Moisés ele volta no alto do monte para interceder a Deus pelo povo. Aí, amado, Deus diz para Moisés, olha só o que Deus diz. Olha, Moisés, eu vou extirpar este povo da face da terra. Eu vou acabar com este povo idólatra. Vou matar todos e vou fazer de você uma grande e uma nova nação. Hein, amados? Deus diz para Moisés: ei, Moisés, este povo idólatra que adorou o bezerro, vou extirpar a todos e vou fazer de você a continuidade da história humana. Sabe o que este povo fez com Moisés? Perseguiram Moisés, levantaram divisão, facção contra Moisés, disseram que Deus não usava Moisés. Seu próprio irmão de sangue disse para ele, sua irmã, outros amigos, Corá, Datã e Abirão, se levantaram contra Moisés, dizendo que Moisés era aquele líder, mas não, Deus não usava somente ele. Aquele povo murmurava, mas todo momento no deserto, bastava faltar água, já murmurava contra Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto de sede. Acabava a comida, murmurava contra Moisés. Moisés, no Egito ao menos nos tinha lá pepino, alho, cebola para comer. Estamos sentindo falta da comida podre que eu comia no Egito. Bastou enfrentar a primeira dificuldade na caminhada com Deus e começou a sentir vontade e desejo de voltar para o Egito para comer da podridão que o Egito tinha para oferecer. E eles murmuravam contra Moisés, reclamavam contra Moisés. Pode imaginar este grande líder? Pode imaginar, amado? Com perdão da expressão, escandalize com a palavra não. Pode imaginar alguém te apurrinhando. Você tirou a gente do Egito para morrer aqui, toda hora. E você orando pelo povo, você intercedendo por ele, você querendo levar o povo para uma terra que emana leite e mel, você guiando o povo para uma terra da promessa, e o povo orando contra você, amado, te atrapalhando, você querendo trabalhar para o Senhor e colocando pedra no seu caminho, você querendo avançar e ele te puxando para trás. Hein, amado? Aí agora Moisés está diante de Deus lá no alto do monte. Aí Deus diz assim: Moisés, esse povo idólatra, vou extirpar todos e vou fazer de você uma nova nação. Sabe o que Moisés falou? Senhor, se for para matar este povo, risca o meu nome do teu livro. Qual seria a atitude de uma outra pessoa? Moisés foi um herói ali, vaso. Moisés foi um herói aqui, ó, amando as almas, amando o povo. Se fosse outro nessa atitude, aquele povo que murmurou contra mim, me perseguiu, tentou abafar meu ministério, agora é Deus que está dizendo que vai extirpar eles, vai fazer de mim uma nova nação. Se fosse você, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua resposta? Se fosse outra pessoa, quem será? Talvez outra pessoa ia dizer assim: este povo que me perseguiu, este povo que me caluniou, tentou abafar a minha história com Deus. Talvez se fosse outro, amado, ia dizer:
Senhor, mata todo mundo. É uma cambada de povo idólatra e murmurão. Mas Moisés não fez isso. Moisés, ele tinha amor para com as almas. Ele diz para o Senhor: Senhor, se for para fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Quem não pode enxergar o ministério deste homem como o ministério de um grande herói? Quem não pode enxergar Moisés como um herói? Quem não pode ver? Só que mesmo este herói, mesmo este Moisés, certa feita, amados, Deus disse para ele: ei, Moisés, vá até a rocha e você converse com a rocha, fale com a rocha assim, ó. Por isso, amado, que Deus só usa os loucos, né? O pregador famoso dia pregando e concordo com ele. Deus só usa quem é doido. Ei, amados, Deus só usa quem é maluco. Deus só usa quem é doido. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e conversa com a rocha. Conversa com a rocha. Conversa com a rocha, Moisés. Se é um sábio entendido, né, intelectual, que isso? PhD, eu, formado, conversar com a rocha. Não tem lógica, não tem base, não. Talvez seja por isso o motivo de que muitos não são usados por Deus, porque querem raciocinar com a sua mente pequena, com a sua mente humana, e não querem obedecer aquilo que Deus manda, não querem fazer aquilo que Deus mandou fazer. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e fale com a rocha. Só que Moisés, amado, já estava estafado, o negócio já estava, o caldo já estava meio grosso para o lado de Moisés, carregando aquele fardo e guiando aquele povo. Moisés falou com a rocha, não teve paciência, mas a rocha não saiu água. Moisés não perdeu a paciência e sentou-lhe o cajado. Ao invés de falar com a rocha, bateu, feriu na rocha. E sabe qual foi o resultado do grande herói Moisés? Sabe qual foi o resultado de ter desobedecido essa palavra de Deus? Deus chamou ele no alto do monte Nebo. Fez ele ver toda a terra prometida que Deus tinha prometido para eles entrarem. E Deus disse para ele: Moisés, tudo isso que você está vendo é a terra que eu havia prometido aos seus pais. Mas você vai ver, mas você não vai entrar, porque desobedeceste a minha palavra. O grande herói Moisés falhou. Amado Deus, hoje nesta noite colocou esta palavra no meu coração para que eu possa dessa agora perguntar para você. E agora eu quero perguntar para você nesta noite, eu já estou encerrando. Quem tem sido o seu herói? Quem tem sido o seu espelho? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem esperado uma resposta? Em quem você tem confiado a sua vida? Eu conheço um que é digno de confiança. Todos os heróis da Bíblia foram até heróis, mas todos falharam. Você acompanhou comigo. Eu quero crer que todos prestaram atenção e ouviram e entenderam. Que todos que nós dissemos aqui foram chamados de herói, mas todos eles cometeram falhas. Heróis, mas cometeram falhas. Todos. Aqueles homens que a criança se espelha no seu pai. Até os 12 anos de idade ela não consegue enxergar nele as suas falhas. Mas chega aos 12 anos, aquela criança ela começa então a amadurecer e começa a passar a adolescência. E agora ela começa a enxergar no seu pai. Aquele que era ser herói, homem perfeito, ele começa agora a enxergar imperfeições no seu pai. Ele começa agora a observar e ver que seu pai às vezes discute com a sua mãe. E que às vezes sua mãe chora por conta disso. Às vezes ele observa o seu pai e vê que seu pai falhou com ele mesmo. Que o seu pai prometeu algo e não cumpriu. Ele vê e observa que o seu pai, aquele herói que ele espelhava desde a sua mais tenra idade, era tido como herói, e agora ele olhando para o seu pai, ele começa a enxergar no seu pai as suas falhas. O seu pai é um herói, mas o seu pai tem falhas. Eu acredito que cada um aqui, todos nós temos pais, e para você o seu pai é um herói, mas eu quero acreditar que você também enxerga falhas no seu pai que é herói. O seu pai tem falhas, ele tem dificuldades. Todos os heróis que o homem um dia ousou depositar a sua confiança falharam. Fizeram até grandes feitos, como os personagens bíblicos que aqui falamos, e de nada degrine a imagem deles, porque são homens que vivem na carne como você e eu estamos.
Por isso cometeram tais coisas, porque não são varões perfeitos na sua totalidade. Mas aí, amados, a humanidade precisa de um herói. Ei, meu irmão, a humanidade precisa de um herói. O homem precisa confiar em alguém. O homem está precisando confiar num ser para poder apoiar a sua vida e viver a sua vida. A humanidade está se matando aí fora, porque está buscando um herói. Precisa enxergar, tocar, se espelhar no herói. E nesta noite o Espírito manda perguntar para você: quem tem sido o seu herói? O herói deste mundo não tem poder para poder solucionar o teu problema. O seu pai, que você o vê como herói, não pode resolver o teu problema. Os personagens bíblicos que aqui citamos não podem resolver o teu problema. O texto de Hebreus diz no versículo 13 que todos eles morreram na fé. Os heróis morreram, amados. Os heróis da Bíblia morreram. Todos os heróis da Bíblia morreram. Os valentes de Davi morreram. Abraão morreu, Noé morreu, Enoque morreu, Sara morreu. Todos os heróis da Bíblia morreram. Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A Bíblia diz que eles morreram sem ver a plenitude da promessa de Deus se cumprir. Morreram na fé, aguardando e guardando a fé, mas não tiveram o privilégio de ver Jesus, não tiveram o privilégio de ver o Senhor descer e fazer o seu ministério aqui na terra terrestre. Todos morreram. Mas existe um herói, porque um homem, a humanidade precisa de um herói. E por não confiar e não ter num herói perfeito, esta humanidade está se destruindo, está se matando a cada dia. Mas eu conheço um herói. Este herói, amados, eu vou apresentar para você, e eu sei que você já conhece. Esse herói jamais vai te decepcionar. O seu pai, ele pode decepcionar você, e se espelhava no seu pai, mas quem aqui um dia não ficou decepcionado com a atitude do seu pai? O seu pai um dia te decepcionou. O seu pai, enquanto a carne, enquanto o seu sangue, um dia te decepcionou. Os heróis bíblicos aqui que nós citamos também nos decepcionaram porque falharam. Os heróis que você tinha quando criança também decepcionaram. Até o super-homem decepcionou a criança, porque não pode contra a criptonita, não pode vencer ela. É até o super-homem, ele decepciona as suas crianças, mas o mundo precisa de um herói, e nós conhecemos um herói. Este herói nunca vai decepcionar você, este herói nunca vai deixar você na mão. Este herói, a Bíblia diz que ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando, ele vem saltando, ele vem saltando pelos montes. Esse herói é puro, esse herói é santo, este herói é hoje e eternamente. Este herói derramou o seu sangue, este herói derramou seu sangue na cruz. Ei, amado, esse herói também morreu. Ei, amado, eu tenho uma notícia para você: este herói também morreu, este herói também morreu, mas diferente de todos os outros heróis, ele ressuscitou ao terceiro dia para poder dar vida, para poder dar vida. Se você acredita, abre a tua boca e dá glória. Esse herói jamais vai te decepcionar, amado. Este herói, ele esteve no madeiro, não mais está lá. Ele vive. Este herói, ele vive. Este herói não teme a criptonita. Este herói, amado, basta uma palavra dele, e as estrelas vêm se apresentar diante dele, e ele chama cada uma pelo seu nome. Este herói, ele te conhece, que ele sabe quantos fios há no couro cabeludo da sua cabeça.
Este herói, amado, ele conhece o profundo da sua alma, ele conhece o profundo do teu coração, ele conhece todas as suas dificuldades, e por isso nesta noite o Espírito Santo insiste e me manda perguntar para você: em quem é que você tem depositado a sua confiança? Em qual herói você tem depositado a sua confiança? Amado, se for o seu esposo, ele pode até te ajudar, mas uma hora ele vai te decepcionar. Se for a sua esposa, ela pode até te auxiliar, mas alguma hora ela vai te deixar na mão. Ei, amado, quem é que você tem confiado? É no novo presidente? É no novo governador? Em quem é que você tem depositado? Em quem é que você tem confiado a tua vida? Ei, amado, cuidado. Ei, amado, cuidado. Cuidado para quem você está depositando a sua confiança, amado. Cuidado, porque o herói invencível, o herói imortal, o herói todo-poderoso, ele tem nome. O nome dele é Jesus. Abre a tua boca e dá glória. Jesus é o seu nome. Jesus é o seu nome. Irmão, qual é o teu problema hoje? Qual que é a tua dificuldade, hein? Qual é a tua dificuldade? Está confiando no novo governo que vai virar agora? Foi votar confiante? Amém, está errado não. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não anulou a nossa cidadania terrena. Vote com inteligência, vote com consciência, faça isso. Mas sabendo que a tua esperança não vem deste herói. A tua esperança não vem deste herói. Aí eu quero finalizar a minha, aleluia, esta mensagem nesta noite lendo um texto do profeta Jeremias no capítulo 17. Eu quero ler um texto do profeta Jeremias no capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 17 de Jeremias e no versículo de número 5 está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito! Maldito! A Bíblia chama de maldito aquele que confia no homem. E abra aqui umas chaves para dizer para você. A Bíblia está dizendo que você não possa, não deva confiar no seu irmão, na sua esposa e no seu marido. Mas a Bíblia está dizendo aquele que confia no homem e faz do seu braço, olha o texto, ó, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Maldito homem que confia no presidente da república para poder trazer felicidade para a sua casa. Maldito homem que confia no seu amigo, no seu patrão, para poder lhe dar salvação. Maldito homem que confia no pastor para lhe dar a cura do câncer. Maldito homem que confia no Pai Santo para poder lhe dar um passo e espantar o demônio. Amado, maldito é aquele que confia no homem para poder lhe dar esperança. É isso que a Bíblia está dizendo. E faz da carne o seu braço. Este está apartando o seu coração do Senhor. No versículo 7 está dizendo o oposto, o outro lado da moeda. Bendito o varão que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Olha, amado, bendito, maldito é aquele que confia no homem para resolver o seu problema, para lhe salvar, para lhe dar salvação, para lhe curar, para transformar e dar felicidade para o seu casamento. Este é maldito, mas bendito é o varão, bendita é a varoa que confia no Senhor e cuja esperança dele é o Senhor Jesus. A esperança dele não é o homem, mas é o Senhor Jesus. Ei, amado, qual é a tua esperança hoje? Ei, amado, qual é a tua esperança hoje? Você que
pode ficar de pé, faz isso. Você que pode ficar de pé, faz isso. Você que pode ficar de pé, fica de pé. Em nome de Jesus, amado. Ei, amado, eu quero perguntar para você, onde está a tua esperança? Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança nesta noite? Quem é o seu herói? Quem é o seu herói? Quem é o seu herói? Tem um cantor endemoniado que diz que os heróis dele morreram de overdose, amado. O Senhor morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e nesta noite Ele quer fortalecer você. Feche teus olhos aí agora. Feche teus olhos aí agora. Em nome de Jesus. Só você que está necessitando de um herói. Só você que precisa de um herói. Clame ao herói agora. Clame ao herói agora. Clame ao herói agora. Só você que precisa. Só você que precisa. Só você que, como eu, preciso. Só você que precisa de um herói. Eu preciso de um herói. Eu preciso de um herói. Eu preciso de um herói. Só você que precisa. Clame ao herói. Clame ao verdadeiro herói. Clame ao verdadeiro herói. Clame ao verdadeiro herói. Clame ao herói. Clame ao herói. Clame ao verdadeiro herói. Clame ao verdadeiro herói. Clame ao verdadeiro herói. Soberano Deus eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Deus poderoso e glorioso. Nós te amamos, meu Pai. Nós te exaltamos, meu Senhor. Nós te glorificamos, meu Pai. Nós te exaltamos, meu Deus. Porque nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor é o nosso herói. Herói perfeito. Herói santo. Herói que jamais vai nos decepcionar. Oh meu Deus, nós sabemos que o Senhor nunca vai nos deixar na mão. O Senhor, meu Pai, nunca vai nos decepcionar. Oh meu Deus glorioso, venha despertar, meu Pai. Venha despertar a nossa confiança. Venha, meu Pai, fortalecer. Venha fortalecer, meu Pai, a nossa confiança no Senhor. Venha fortalecer, meu Deus, a nossa confiança no Senhor. Ele é amado em nome de Jesus, amado. Só você que acredita nesta mensagem. Só você que acredita nela. Em nome de Jesus, clame a Deus aí e fala com Ele. Fala com Ele. Apresente ao teu herói. Apresente a este herói o teu problema. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema nesta noite? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Apresente a Deus. Apresente ao Senhor. Apresente a este herói. Apresente a este herói. Apresente o teu problema. Diga para Ele: ah, meu Senhor, meu herói. Ah, meu Senhor, meu herói. Ah, meu Senhor, meu herói. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. Diga para Ele. Diga para Ele que você confia nele. Diga para Ele que você acredita nele. Diga para Ele que você acredita nele. Diga para Ele que você acredita nele. Creia neste herói. Creia neste herói. Acredite neste herói. Deposite a sua fé neste herói. Deposite a sua fé neste herói. Amém. Pode se sentar por um minuto. Amado, deposite no Senhor.